Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e na aula de hoje nós vamos estudar a grafia de encontros consonantais. Mas o que são encontros consonantais? Bem, como o próprio nome já sugere, consonantal vem de consoante. Então, gente, quando eu falo que em uma palavra há um encontro consonantal, eu quero dizer que há nessa palavra duas consoantes que aparecem uma após a outra, sem que entre elas haja a presença de uma vogal. Isso é o que caracteriza um encontro consonantal, em uma palavra onde aparece duas consoantes juntas, sem que haja entre elas uma vogal. Mas nós precisamos ter bastante cuidado na grafia dessas palavras com encontros consonantais. Por quê? Porque, às vezes, nós temos a tendência de colocar uma vogal entre essas duas consoantes, quando, na verdade, não há. Ou o contrário, às vezes acontece de nós termos uma palavra onde não há encontro consonantal, mas por nós acharmos a sonoridade dessa palavra parecida com outra que nós conhecemos e que há encontro consonantal, às vezes temos a tendência de escrever essa palavra como encontro consonantal, ou seja, nós tiramos uma vogal que há originalmente na palavra e grafamos essa palavra como se fosse um encontro consonantal. Acontece nesse caso o contrário do mencionado anteriormente. Por isso, nós precisamos ter bastante cuidado na hora de escrever essas palavras, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar esse assunto. Vocês receberam uma atividade que trata justamente sobre isso. Nós vamos dar uma olhadinha agora nessa atividade e vocês vão ser treinados a grafar algumas palavras, umas onde há encontro consonantal e outras onde não há encontro consonantal. Vocês vão precisar reconhecer a presença ou não desse encontro, ok? Então, vamos dar uma olhadinha na atividade de vocês. Peço que vocês acompanhem. Bem, gente, agora que vocês já pegaram a atividade, vamos fazer uma análise das questões. O assunto, grafia de encontros consonantais. Aí vocês têm aí uma imagem, né, que é uma pintura, né, do artista italiano Caravaggio, e vocês vão analisar essa pintura para poder responder as questões de 1 a 5. Após as questões, tem esse texto aqui que nós vamos ler juntos. Muitos especialistas em pintura consideram essa tela importante por ter sido feita em uma época em que os artistas preferiam pintar personagens retirados da mitologia grega ou da religião católica. Caravaggio teria sido original ao representar uma situação cotidiana. Então, naquela época, era muito comum que os artistas, eles, em suas pinturas, retratassem personagens mitológicos, né, ligados à religião. Mas Caravaggio, ele foi original, né, na época, considerou-se que ele tinha sido original, porque ele retratou uma situação do dia a dia, uma cena comum daquela época, né? Ele não retratou nenhum personagem mitológico, nenhum deus, né? Retratou pessoas comuns. Para isso, ele escolheu a figura de uma adivinha. As adivinhas eram mulheres que supostamente sabiam ler a sorte, o futuro das pessoas nas linhas de suas mãos. Vamos pensar agora na palavra adivinha, que vem do verbo adivinhar. Várias pessoas se atrapalham com a sua grafia, imaginando que o correto seria a forma adivinha, né? Um encontro consonantal, sem o I, entre o D e o V. A omissão do I ocorre pela tentativa de seguir outras palavras parecidas, como advogado, advertir ou adversário. Então, percebam aqui que ocorre aquele caso que eu falei lá. A palavra adivinha, ela não é um encontro consonantal, ela tem a presença da vogal I entre o D e o V, mas pela semelhança sonora,
com palavras como advogado, advertir e adversário, as pessoas têm a tendência de achar que a palavra adivinhar, também ocorre como um encontro consonantal, ou seja, sem a presença da vogal entre as duas letras, mas não, isso é um equívoco. O segundo equívoco que pode acontecer é o que está descrito aí no quadro, na folha de vocês, dica de professor. Temos a tendência de incluir as letras I e E para completar a sílaba em palavras como obter ou advogado. Então, da mesma forma que algumas vezes nós retiramos o I quando ele de fato acontece, pode acontecer o contrário. Pode acontecer de nós incluirmos o I ou o E em palavras onde não existe essa presença, como, por exemplo, a palavra obter. Eu já vi pessoas escreverem obter, colocando um i aqui entre o b e o t, assim também como em advogado. Tem pessoas que colocam um i aqui. É preciso atenção a vocábulos como esse. Então, gente, vocês precisam prestar bastante atenção na hora de grafar essas palavras e, principalmente, ficar atento, né, quando vocês estiverem lendo textos, porque é na leitura de textos que vocês vão encontrar essas palavras, vocês vão ter acesso a esses vocabulários e só assim vocês vão conseguir perceber a diferença entre essas palavras. Não existe uma regra que diga, em tais casos, há a presença do i, e em tais casos não há presença do i. Não existe uma regra quanto a isso. Por isso que só a atenção, só o contato mesmo com as palavras, com os textos, com as leituras, é que vão fazer com que vocês consigam grafar essas palavras corretamente, sem dúvidas, ok? Então, por isso que é muito importante, eu sempre friso que é muito importante a leitura, o acesso a diversos tipos de textos, porque é só assim que vocês vão conseguir se familiarizar com a língua escrita, né? O segundo equívoco que pode acontecer é o que está descrito aí no quadro, na folha de vocês, dica de professor. Temos a tendência de incluir as letras I e E para completar a sílaba em palavras como obter ou advogado. Então, da mesma forma que algumas vezes nós retiramos o I quando ele de fato acontece, pode acontecer o contrário. Pode acontecer de nós incluirmos o I ou o E em palavras onde não existe essa presença, como, por exemplo, a palavra obter. Eu já vi pessoas escreverem obter, colocando um i aqui entre o b e o t, assim também como em advogado. Tem pessoas que colocam um i aqui. É preciso atenção a vocábulos como esse. E aí nós temos no exercício, por exemplo, a questão 6, onde vocês vão treinar a grafia de palavras onde há presença de encontros consonantais. Por exemplo, essa letra A aqui. Ó. Atrasaram-se porque o do carro furou. O que foi que furou do carro? O pneu. E como é que se escreve essa palavra? Aí vocês vão substituir o triângulo pela grafia correta da palavra pneu. E a mesma coisa vocês vão fazer nas questões seguintes, até a questão Q, ok? Então, gente, vocês precisam prestar bastante atenção na hora de grafar essas palavras e, principalmente, ficar atento, né, quando vocês estiverem lendo textos, porque é na leitura de textos que vocês vão encontrar essas palavras, vocês vão ter acesso a esses vocabulários e só assim vocês vão conseguir perceber a diferença entre essas palavras. Não existe uma regra que diga, em tais casos, há a presença do i, e em tais casos, não há presença do i. Não existe uma regra quanto a isso. Por isso que só a atenção, só o contato mesmo com as palavras, com os textos,
com as leituras, é que vão fazer com que vocês consigam grafar essas palavras corretamente, sem dúvidas, ok? Então, por isso que é muito importante, eu sempre friso que é muito importante a leitura, o acesso a diversos tipos de textos, porque é só assim que vocês vão conseguir se familiarizar com a língua escrita, né? Bem, gente, essa foi nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o assunto. Esse que é um assunto fácil, na verdade é uma revisão de um conteúdo que vocês já estudaram no Fundamental 1, mas que é sempre bom revisar porque essas dúvidas elas são persistentes e acontecem a todo momento. Mas como eu falei para vocês, não há uma regra. É preciso ter acesso às palavras, né, ter acesso a elas, e isso acontece por meio das leituras dos textos, é a única maneira que nós temos de ter acesso à modalidade escrita da língua, e assim perceber a grafia das palavras. Não há regra melhor de português do que a leitura, garanto isso a vocês, né? Não tem regra que substitua a leitura de textos. Essa é a regra, por assim dizer, mais importante dos estudos de língua portuguesa, leitura de textos. Ok, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima videoaula.